Bom, gente, a gente vai começar a nossa aula de português. Vocês coloquem aí na página 32 que eu vou explicar o assunto, que são dos sinais gráficos, certo? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, E os sinais gráficos, eles são muito importantes para a pronúncia das palavras. Às vezes a gente até esquece de colocar um sinal numa palavra, mas se não tiver aquele sinal, toda a pronúncia da palavra ela pode mudar, certo? Então, os sinais gráficos, eles vão estar muito ligados aos fonemas, que a gente já viu, que é a parte sonora da representação das palavras. A gente tem a parte sonora e tem a parte escrita, que são as letras. Mas a parte sonora é bastante importante também, certo? Então, a gente tem 6 sinais gráficos aí, que a gente vai estar aprendendo hoje. O primeiro sinal gráfico é o acento agudo. E o que seria o acento agudo? É uma acentuação, um sinal que ele vai indicar uma pronúncia aberta, certo? O que seria essa pronúncia aberta? O som vai sair de forma mais forte, mais aberta, certo? Então, a gente tem exemplo, a palavra açúcar, cajá, José e vovó. Todas essas palavras que têm um acento, ela vai ter um som mais aberto. A palavra vai sair com um som mais forte, certo? Então, depois do acento agudo, a gente tem um acento circunflexo, que é aquele que a gente chama de chapeuzinho do vovô, certo? Então, esse sinal, ele vai indicar a pronúncia fechada. Se o sinal, o acento agudo, ele indicou uma pronúncia aberta, o acento circunflexo ele vai indicar o contrário, que seria uma pronúncia fechada. A diferença, por exemplo, do vovô para o vovó. Vovó, com acento agudo, ela vai ter uma pronúncia aberta. Vovó. Quando a gente tem o vovô, a letra O, ela sai com som de O, que é uma pronúncia mais fechada. Até a boca da gente fecha mais um pouquinho para que a gente possa perceber a diferença entre essas duas acentuações, esses dois sinais, certo? E o acento circunflexo, ele só vai ser pronunciado, ele só vai ser colocado, nas vogais A, E e O. Em outras vogais, como a I e a U, ele não vai ser colocado. O sinal agudo, ele é colocado em todas as vogais, sem problema nenhum. Mas já o circunflexo, ele só é colocado na vogal A, E e O, certo? Aí a gente passa para o tio. Qual a diferença do tio para as outras acentuações? O tio, ele vai indicar um som nasal para as vogais. E ele só é colocado nas letras A e na letra O. O que seria esse som nasal? Por exemplo, a gente tem a palavra mãe. A letra A, onde tem o tiozinho, ele vai sair com um som nasal. No caso, o som vai sair tanto pelo nariz, tanto pela boca. Que normalmente o som ele só sai pela boca, certo? Então, por exemplo, a gente bota a mãozinha aqui quando fala a palavra mãe. Vocês vão perceber que vai sair um ventinho, um azinho do nariz. Então, ele vai indicar esse som nasalizado, esse som que vai sair tanto pelo nariz, tanto pela boca, certo? Aí a gente passa para o hífen. O hífen, ele vai unir palavras diferentes formando uma só. Ele também separa as sílabas e liga pronomes a verbos. Exemplo, beija-flor. São duas palavras diferentes que foram unidas para formar uma nova palavra. Beija é uma coisa e flor é outra. Através do hífen, a gente uniu duas palavras e formou outra, certo? Depois a gente tem aí peteca. Só que esse peteca, ele está separado. Quando a gente faz separação silábica, a gente coloca o hífen. Aí fica a palavra pé-te-ca. A gente separou ela. E precisou usar o sinal gráfico hífen. E depois a gente tem aperteios. O apertei é um verbo que indica uma ação. Está apertando alguém. E o os, ele vai indicar um pronome, que é uma palavra que se refere que você está apertando alguém, certo? Então, esse pronome, esse hífen, ele vai juntar um pronome um verbo a um pronome, certo? A cedilha.
ela aparece embaixo da letra C e ela vai dar um som de S para essa letra C. E ela só é colocada se o C ele tiver antes das vogais A, O e U. Se tiver antes de uma vogal E, ele não é utilizado. Se tiver antes da vogal I, também não é utilizado. Só é utilizado a partir das vogais, quando for antes das vogais A, O e U. Aí a gente tem um exemplo aí, paçoca, certo? O último sinal gráfico que a gente tem é o apóstrofo. O apóstrofo, ele indica uma supressão. A supressão é quando a gente tira, certo? Tira uma letra de uma palavra. Aí a gente tem um exemplo aí, gota d'água. Quando a gente tem a palavra gota d'água, deixa eu colocar aqui para vocês verem, certo? Do mesmo jeito que tem aí no livro. Gota d'água, certo? Então, a gente retirou uma letra daqui, porque era para ser a palavra gota de água. E deixou aqui, ó, o nosso apóstrofo, que é somente esse sinalzinho aqui, que parece uma vírgula, mas ele é usado em cima. Ele vai indicar que a gente tirou uma letra daqui, que era a letra E. Gota de água. Faz diferença se a gente deixar o E ou a gente tirar? Não. Então, pela forma de não fazer diferença, a gente vai usar o apóstrofo, certo? Porque ele vai indicar a supressão, que tinha uma letra ali, mas a gente tirou porque não tinha necessidade. A gente continua entendendo a palavra da mesma forma, certo? Mas a gente não pode fazer isso em todas as palavras. Existem as palavras corretas, as expressões que a gente pode usar. Gota d'água, caixa d'água, tudo isso a gente pode fazer a supressão, retirar uma letra e colocar um apóstrofo, certo? Aí a gente passa agora para a página 33, que é a página que vocês têm atividade. Aí a primeira questão diz assim: observe as frases abaixo. A gente tem 3 frases e a primeira diz assim: essa página está rasgada. A segunda diz assim: nós estudamos espanhol e inglês. E a terceira diz: você viu o bebê chorando? A letra A diz assim: do jeito que estão as frases possuem sentido? Do jeito que as frases estão, você consegue entender? Possui sentido? Aí você vai colocar sim ou não e vai dizer o porquê. Você consegue entendê-las da forma que estão? Certo? Aí na letra B diz assim: reescreva as frases nos espaços abaixo, acentuando-as corretamente. Então essas frases aí, elas estão faltando acento em algumas palavras. E vocês vão precisar colocar essas palavras nas linhas abaixo, colocando os sinais gráficos no local correto, certo? Na segunda questão diz assim: em qual das alternativas a expressão destacada está grafada, está escrita corretamente? A gente tem 4 alternativas aí, vocês só vão assinalar uma. Então, somente uma está com a grafia, a escrita correta, certo? Lembrando que vocês vão olhar as expressões destacadas. A gente tem beija-flores, estava, segunda-feira e chamava-nos. Vocês vão olhar aí, de acordo com o que a gente já viu sobre cada um desses sinais gráficos, e vão dizer qual é a que está correta. Terceira questão diz assim: as palavras abaixo estão soltas. Junte-as utilizando o hífen e complete as frases adequadamente. Vocês têm 8 palavras que elas estão soltas. Vocês vão precisar formar 4 palavras. Então, se a gente vai formar 4 palavras com o hífen, a gente vai formar essas 8 palavras em 4, certo? Então, vocês vão colocar cada um na sua alternativa aí. A gente tem 4 alternativas também, certo? Na quarta questão diz assim: forme as palavras a partir das que estão em destaque, utilizando cedilha e tio. Vocês têm a palavra respirar, colaborar, avaliar, criar, preparar, decidir, imaginar e visualizar. Tia, não entendi como é que eu vou fazer isso. Eu vou dar o exemplo da primeira. A gente tem a palavra respirar. Como é que a gente vai tornar essa palavra
vai transformar essa palavra colocando o C cedilha e o tio. A gente vai tornar a palavra respirar em respiração, certo? Aí vocês vão fazer isso em todas as outras. Vão transformar essas palavras colocando o cedilha e o tio. A primeira é respirar, respiração. Aí vocês continuam aí todas elas, certo? Agora a gente passa para a nossa última página da atividade de hoje, de português. Na quinta questão. A quinta questão diz assim: complete as palavras com C e o C cedilha. Vocês têm aí algumas palavrinhas e vocês só vão colocar o C ou C cedilha. Vão lembrar como é que se escreve essas palavras, lembrar das regras de onde a gente usa o C cedilha, para não colocar ele no lugar errado, e vão responder essa questão. A sexta questão diz assim: assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente. Vocês têm 3 alternativas e em somente uma todas as palavras estão escritas da forma correta, certo? Então, vocês só vão assinalar uma alternativa. As outras têm palavras escritas de forma incorreta. Lembrando que elas vão estar incorretas em relação ao uso dos sinais gráficos que a gente aprendeu hoje, certo? E a sétima e última questão diz assim: agora escreva as palavras das questões palavras da questão anterior que estão escritas incorretamente, corrigindo-as. Depois, explique por que elas estavam incorretas. O que é que a gente vai fazer nessa questão? Vocês vão pegar as palavras que estão escritas da forma errada da questão de número 6, as que vocês não assinalaram, e vão colocar elas da forma correta aqui embaixo. Por exemplo, tem uma que era para colocar um C cedilha, era para ter um C cedilha, e só tem o C normal, sem o cedilha. Você vai escrever lá embaixo, colocando o cedilha, e vai explicar por que essas palavras estão escritas de forma incorreta, certo? Lembrando que vocês só vão colocar as palavras que estiverem erradas. Se por acaso alguma palavra aqui estiver certa, vocês não escrevem, só vão colocar aí para corrigir as que estão escritas de forma incorretas, certo? Então, a gente termina aqui a nossa explicação da atividade de português e daqui a pouco a gente volta com a correção lá no grupo, certo?